Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer ver essa reunião tão grande, tão bonita. Ver que minhas amigas lá do Rio de Janeiro vieram aqui, saíram lá de São Bernardo, né? Eles estão aqui, né, para participar conosco. E eu gostaria de fazer parte daquele coral de anjos que apareceu aos pastores e disseram assim: eis que vos trago novas de grande alegria para todo o povo. As novas, eu não trago novas porque o assunto que nós vamos falar, primeiro tem na Bíblia, e segundo, é muito falado na internet, muito falado entre as pessoas, e a nossa igreja acho que foi bem instruída nesses últimos dias sobre a ansiedade. Então, eu não pude assistir a palestra da irmã Solange, mas como eu sei que ela é muito cuidadosa, ela deve ter discutido a ansiedade com grande saber bíblico e experiencial. Mas, como toda palavra nossa deve ter um tema, o tema de hoje é o domínio do Senhor sobre nossas ansiedade, depressão, luto e livre-arbítrio. Como eu fui terapeuta há muitos anos, a maior parte dos problemas que me apareciam estava sempre relacionado à ansiedade, depressão, porque ambas doenças trazem distúrbios do comportamento. Então, meu primeiro paciente foi uma criança de 8 meses. E foi difícil descobrir qual era o problema dela, da inquietação que ela tinha no corpo da mãe, da briga que ela fazia com a mãe. A gente vê crianças pequenas brigando, dando tapa na mãe, né? E demorei muito a descobrir qual era a causa. Os irmãos não imaginam, mas essa criança nasceu no tempo da boneca da Xuxa. E eu nem tinha visto a boneca da Xuxa, mas a menina viu a boneca da Xuxa. Quem foi daquele tempo sabia que era uma boneca bonita e ela queria essa boneca. E desde que ela viu a boneca na televisão, ela entrou em crise de irritação porque ela queria uma boneca para brincar. E até que nós descobrimos, e a mãe foi e comprou a boneca, a criança, não se resolveu o problema. E a agressividade nas crianças, muitas vezes, é como é que chama? É uma manifestação de depressão ou de uma ansiedade grande, e ela fica ou deprimida, se isola de todo mundo, não quer saber de nada, ou fica muito irritada. Então, crianças pequenas, de 4, 5, 6 anos, 8 anos, têm esses problemas, e se a gente consegue trabalhar, descobrir e perceber como a gente lidaria com esse problema, as crianças cresceriam mais normais. Mas normalmente quando a criança fica irritada, a gente bota de castigo, bate para parar a irritação, briga com ela e aumenta a irritação, e no final a gente não sabe se é um problema da criança ou se é um problema da educação. Vou ler aqui essa primeira parte. A pandemia da Covid, vivenciada nos anos 2020 a 2022, trouxe para nós um crescimento assustador dos problemas de ansiedade, depressão e luto, levando as pessoas a buscar auxílio terapêutico para suportar esses sofrimentos. Então, muito terapeuta que não tinha trabalho antes da pandemia, agora estão sobrecarregados. As pessoas agora não precisam sair de casa para ir atender no consultório, né? Se ela tem um bom telefone, uma boa internet, ela atende de casa. Meu filho está lá atendendo os seus pacientes e com certeza os pacientes dele
tem problema de aprendizagem, de inquietação, que é um distúrbio também, é um problema de ansiedade. A pessoa que não para, a criança ou o adulto que não para, está sempre agitado fazendo alguma coisa, é a ansiedade, né? Então, desde 1918, mais ou menos, antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já tinha detectado que daqui a 30 anos todo mundo vai precisar de um atendimento psicoterápico por causa desses problemas, porque ela cresce de uma maneira e agora ainda não estamos longe dos 2030, já há um grande número de suicídios e essa doença que só aparecia, só era percebida depois de uma certa fase de idade, agora atinge crianças e adolescentes por causa da influência da internet. Então, quem vê internet, as redes sociais, redes específicas, é comum encontrar grupos que tratam, que influenciam os outros. Um tolo aí qualquer começa a influenciar que cortar os pulsos é bom para aliviar a dor. Aí o colega que tem uma dor emocional, que não consegue namorar qualquer coisa, corta o pulso e vai cortando. Depois aumenta a competição, quem é que tem mais cortes no braço, para saber quem é o vitorioso no vencer. O Paulo está rindo porque ele sabe disso, deve ter propriedade nesse assunto. A gente que é mais velho, que já vive os nossos problemas de uma forma diferente, não sofre essa influência, mas os jovens, crianças e outros tipos de sofredores usam esse recurso, aumentar uma dor no corpo para aliviar um problema emocional. Então, um problema emocional a gente pode tratar e ser aliviado, resolver, se não resolver totalmente, mas resolve o suficiente para suportar os problemas de cada dia, ou ele pode se tornar crônico. E uma coisa crônica significa que ela não termina, ela só vai terminar com a morte. E a morte é um momento que todos nós vamos enfrentar, ou a morte do outro querido, ou a nossa morte. Então, todos nós temos perdas na vida, e a gente perde uma coisa preciosa, ou perde uma coisa de pouco valor que o outro considera, mas que para a gente que perdeu tem grande significado. E isso a gente chama de luto, tá? Agora, esses problemas emocionais, são esses problemas de ansiedade, depressão, luto, podem levar a pessoa a um estado crônico ou até mesmo ao suicídio. Quando ele não vê outra saída, ele se suicida. E quem estiver perto, saia de perto. Quem estiver perto, saia de perto, porque com certeza alguém vai te culpar porque o outro se suicidou. Ele se suicidou por problemas dele, mas quem fica carrega a culpa. Então, é melhor a gente conhecer para se aliviar de perda de culpas futuras, tá bom? Os principais, agora vamos, por que esses problemas existem? Será que eles existem agora ou sempre existiram? Quando o estudo da psicologia apareceu no final do século, no meado do século passado e cresceu, então surgiram muitos teóricos para explicar o que a filosofia falava, mas que a gente não entendia muito o pensamento filosófico. Mas, aí depois desse ponto do suicídio, temos
os principais teóricos do desenvolvimento da personalidade consideram, atenção com isso aí, consideram que somos produtos da nossa genética. Eu nasci do papai e da mamãe. E o papai e a mamãe vieram de seus pais e suas mães e trouxeram para eles problemas. E eles trouxeram para a gente problemas também. Do meio ambiente e do nosso livre-arbítrio, no qual crescemos e vivemos. Certo? Até aí? É urgente que nós conheçamos um pouco mais para que também para que ajudemos a nós mesmos, a frase completa, mas é para nos ajudarmos e ajudarmos outros sofredores. Tá certo? Tem aí algum problema? Não? Então vamos lá. Eu vou convidar o pastor Elias para sentar aqui à frente, com o papelzinho dele, porque ele vai nos ajudar em algumas perguntas que vocês fizerem e a gente não saiba, e eu não saiba responder, tá? Quando eu era criança, o aluno rebelde ia chamar para você estar perto da professora. É esse o caso? Não é nesse caso. Obrigado. O que é a ansiedade? A irmã, já mencionei aqui no início, ela estava entrando, a irmã Solange com certeza poderia falar muito bem sobre o que é a ansiedade. Mas, quem quiser saber mais, converse depois com a irmã Solange, ou vai lá para o Google, né? E aprenda mais, porque são assuntos muito enfatizados, tá? Ansiedade é uma palavra de origem latina, anxietas, e que significa angústia, aflição, grande inquietude, agonia, desejo veemente, impaciência. Na medicina, é um estado psíquico acompanhado de excitação ou de inibição, porque a gente pensa na sociedade, na ansiedade, como uma coisa que vai acontecer, mas não, ela surge nessa perspectiva de futuro um medo. Esse medo do que pode acontecer, tá? Então, uma pessoa que sofre violência num assalto, por exemplo, ela vai ficar sempre ansiosa quando estiver andando na rua e ver que alguém está se aproximando. Porque se alguém que está se aproximando pode ser um assaltante, um malfeitor qualquer, e o coração da pessoa dispara. Tá? A gente está passando em frente ao portão de uma casa, tá? Tranquilamente pensando na vida, e de repente o cachorro começa a gente leva um susto danado, e aquilo ali tem a reação de uma pessoa ansiosa. Quando a gente vai passar naquela mesma rua outra hora, antes de passar, a gente já começa a sofrer o medo do cachorro. E às vezes esse medo se torna tão grande que a gente passa a evitar passar em frente àquela casa, atravessa para o outro lado da rua, para não enfrentar aquele susto, aquele medo. O nosso organismo dá uma reação de alarme, tá? Isso é orgânico, não depende da gente, faz parte do nosso organismo, é um recurso de defesa para a gente fugir, enfrentar o perigo ou fugir do perigo, tá? E quando o medo é muito grande, quando esse medo causado por essa ansiedade de andar na rua, a ameaça de um perigo e tudo mais é tão grande, a gente pode desmaiar, tá? Então, os sintomas da ansiedade.
pode ser leves, moderado ou grave. Numa ansiedade leve, é aquela pessoa que está sempre, já levanta pensando, o que eu vou fazer para o almoço? Aí o coração bate, mas não tem isso, não tem aquilo, está faltando isso, aquilo outro, e fica preocupada com a possibilidade de resolver um problema simples, que é preparar uma comida para as pessoas que estiverem presentes. Aí, olha, essa quantidade não dá, porque pode aparecer um fulano, beltrano, ciclano, isso aqui não pode fazer, não vai dar. A gente aumenta o volume da comida, depois tem que jogar fora às vezes, porque é fulano que a gente esperava que viesse, ou que estivesse com muita fome e fosse comer muito, a gente tem que jogar fora. Então, a ansiedade leve, ela aparece para nós no dia a dia, no nosso corpo. Por exemplo, quando a Irene falou, quinta-feira a senhora pode falar, na mesma hora eu falei assim, posso, mas logo em seguida surgiu uma ansiedade dentro de mim. O que eu vou falar? O que eu posso trazer de novo para os irmãos? Aí eu pensei no assunto, não, esse não dá, porque se eu falar esse, a pessoa que precisaria ouvir, que era para o pastor André, pensando na mudança de igreja, ele não vai estar. Aí, mas o que interessa a gente ouvir? Todo mundo faz estudo bíblico, interessante. Essa é uma ansiedade de todo mundo que vem trazer uma mensagem. A gente fica pensando, né? Os irmãos que preparam a nossa devocional, cada dia para preparar aquela devocional é um estado ansioso que a gente vive. E se a nossa ansiedade for maior, a gente não consegue preparar o estudo e apresentar o nosso estudo. Então deixamos de fazer muitas coisas por causa da nossa ansiedade. Eu pareço calma, todo mundo dizia que eu era um poço de calma, né? Mas eu tenho umas ansiedades bem características minhas. E o medo de me expor, né? Então eu tenho uma ansiedade em relação ao uso do celular. Parece coisa boba, né? Mas a minha ansiedade é tão grande que quando eu tenho que resolver um problema, eu tenho que chamar a Irene, o André, e ainda há pouco tinha que fazer um ajuste aqui no trabalho. A sorte minha é que o Eliseu estava lá e ele veio e me socorreu. Mas depois eu fiquei pensando, puxa, mas isso eu poderia fazer, porque já me ensinaram tantas vezes e a minha ansiedade era tal que eu não conseguia ver o caminho a percorrer. Há coisas tão simples que a gente pode resolver, mas a ansiedade bloqueia o nosso desenvolvimento, certo? Então, a gente podia falar com a Elisa lá no exterior, lá onde ela está, mas a minha ansiedade em mexer naqueles aparelhos, naquela coisa toda, me impede de iniciar uma conversa. Aí se a Irene inicia ou se o Eliseu inicia, aí a gente conversa, né? Está tirando fotografia, aí a gente abaixa assim para não aparecer na fotografia. Mas por que é isso a gente faz? Por causa de uma ansiedade leve. A gente não quer se expor, né? Às vezes o cabelo está desdenhado, às vezes está curto demais ou está comprido demais, foi penteado, não foi penteado. São coisas bobas, simples, mas nos prejudica em muitas realizações. Muitas pessoas não terminam um curso médio, um curso superior, um curso de aprendiz, porque vai ter que se expor fazendo um seminário, qualquer coisa, e sabendo que vai ter que fazer determinadas coisas, deixa de se expor ao estudo mais profundo de alguma coisa que eles gostariam de fazer, certo? Mas ela pode ser moderada. Moderado, quando você está no trânsito e está apressado para chegar depressa no trabalho, que você vai aumentando a sua ansiedade, isso para quem está dirigindo.
ou para quem está no ponto do ônibus, esperando o ônibus para chegar a hora no trabalho. Gente, eu nunca orei tanto na vida quando eu trabalhava, ia pegar o ônibus e eu chegava no ônibus já atrasada, dizia assim, traga logo esse ônibus. Então, meu Deus ficava, acho que irritado comigo, porque eu falava o tempo todo, até que eu olhava lá no distante, vinha o ônibus, por causa de ansiedade, tá? Mas se você está dirigindo e o trânsito está empacado, também você fica ansioso. E essa ansiedade, ela pode levar a um medo maior, a uma agressividade de um matar o outro, porque, ou falar um palavrão, a gente tem essa tendência de reagir nessa hora que a gente está agressivo. Então, essa grave, ela pode ser tão acentuada, tão grande, essa ansiedade pode ser tão grande, que a gente não tenha condições, perca a condição de resolver os problemas do nosso trabalho, a gente foge. E aí aparece tanta reação no organismo, pressão sobe, pressão baixa, coração bate, tudo. Aparece arritmia, aparece tudo que a gente não queria, e vai ao médico, né, gasta um dinheirão no médico para descobrir o que é, o que deixa de ser. O médico faz exame do coração, faz exame disso, daquilo outro, e o resultado é que você não tem nada, você está com ansiedade. Alguém já deve ter ouvido esse diagnóstico, né? De passar horas num pronto atendimento para depois, não, você dá lá um diazepam, pode ir para casa, daí um dia está na mesma crise, nova crise de pânico, por causa de uma ansiedade que é grave, e ela incapacita as pessoas para ir a uma entrevista de emprego. Ela incapacita a pessoa de arranjar um namorado ou namorada. Ela incapacita de tomar decisões sérias, futuras para a sua vida, e a pessoa fica embasbacada, né? Às vezes a gente percebe isso num jovem que não gosta de festas, por exemplo. Não gosta de festas. E aí ele é obrigado a ir a uma determinada festa. Aí todo mundo está tomando alguma coisa e ele fica com vergonha de tomar Coca-Cola. Aí vem uma festa, se você tomar isso aqui, você resolve uma coisinha de nada para liberar, melhorar a ansiedade. Daí a pouquinho aquele jovem está lá fazendo coisas que ele não faria no seu normal, porque há substâncias que atuam no nosso organismo para aplacar essa ansiedade e a gente ficar liberado no nosso sistema nervoso. Até aí alguma pergunta? A origem dessa ansiedade é meio alarmante, tá? Porque ela pode ser resultado do organismo. Eu falei que nós temos aqui bem pertinho do estômago uma glândulazinha que dispara, é como se fosse um alarme de um carro, tá? Ela dispara pelo sistema nervoso autônomo. A gente não tem domínio sobre ela, porque há um sistema nervoso que comanda as nossas ações motoras. Eu ando porque o meu sistema nervoso permite, eu abro meus braços, fecho a mão, balanço a cabeça, porque eu tenho um sistema motor que está sob o meu domínio. Mas há no nosso organismo um sistema nervoso autônomo que ele funciona independente da nossa vontade. Então ninguém pode ser acusado por ser ansioso, tá? Se alguém aqui tem uma ansiedade leve, profunda, grave ou moderada, não deve se acusar porque tem isso. E nem se sentir a pior pessoa do mundo porque tem ansiedade.
Porque isso vem dos nossos pais. Falando em pais, eu cheguei a uma conclusão há pouco tempo, não tem muito tempo não, que todo ser humano tem coisas positivas e coisas negativas dos nossos pais e das nossas mães. Certo? Isso bloqueia muito das nossas ações e perturba as nossas deduções de inteligência por causa desse passado do comportamento que foi visível nos nossos pais e que nos prejudicaram. Tá? Mas por que eles foram assim? Porque eles vieram também de outros pais, há uma árvore genealógica, a gente não foi colocado aqui por acaso. Tem uma rede de pessoas que se envolveram emocionalmente, que geraram filhos e acabou chegando a Dona Iracema. Só que, quando a gente não tem essa compreensão da nossa árvore genealógica, da extensão dela, a gente culpa muito os nossos pais. E eu fiquei pensando, como a gente pode resolver esse problema? Eu cheguei a uma conclusão simples, muito simples. E foi um pregador lá em Ebenezer, um jovem estudante de teologia, que ele chamou a atenção para a existência de um espermatozoide olímpico. Na hora que ele falou na igreja, muitas pessoas ficaram escandalizadas, né? O que tem um pregador falar de espermatozoide olímpico? Mas aí eu fui revirar os meus conhecimentos biológicos, né? O que ele queria dizer com isso? Num momento, aí fui ver na Bíblia se a Bíblia contava alguma coisa sobre isso. E ele falou que nós somos vencedoras. O tema dele era somos vencedores, a partir do espermatozoide olímpico. E quem estudou um pouquinho de biologia sabe que a concepção se dá através de um óvulo que está na mulher e um montão de espermatozoides que vem da parte do homem, e eles saem correndo quando eles entram através da mulher, através de uma relação sexual, eles saem correndo uma corrida muito grande, e o vencedor chega e os outros só atuam como ajudantes para quebrar a barreira que protege o óvulo. Então, a partir disso aí, eu comecei a analisar o que o salmista fala. O salmista fala que nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe. Então, foi um cruzamento genético, mas quem deu a esse cruzamento genético de sobrevivência foi o nosso Deus, que foi tecendo. Por isso alguns são abortados, outros nascem prematuros, outros nascem no tempo. Esse processo aí, quem é responsável não é só a mulher e o homem, mas Deus tem que estar nesse mistério do meu nascimento, do seu nascimento. E aí, outra questão também é que nenhum bebê humano sobrevive sem um adulto para cuidar dele. Bem ou mal, nossa mãe cuidou de nós. Bem ou mal, nosso pai trabalhou e trouxe alimento para casa para nossa mãe trabalhar as nossas refeições e a gente crescer. Então, esse discurso terapêutico de valorizar a educação, o desenvolvimento através de uma culpabilidade, culpando os outros, para mim mudou, porque eu passei a valorizar o fato de você sobreviver, ter chegado até aqui. O fato de você ter chegado aqui
um montão de pessoas, usadas por Deus ou não, permitiram que você chegasse até aqui. E ajudava os pais a compreender quando tinham raiva dos seus filhos. Nós, como tem mães que têm raiva, tem ódio, porque gerou sem querer, mas aquela gestação só foi permitida porque Deus estava lá. Ninguém... e os pais também, quando percebem que isso acontece, diminui a acusação dos filhos que praticam o ato sexual e leva à gestação de uma criança. Porque a gente fica com o pai bolando, imaginando como será o casamento da nossa filha, o que eu vou fazer na festa, nosso filho também, que tipo de esposa vai ter. A gente fica muito ansioso com essas coisas, na verdade. Mas Deus está no controle, Deus está no controle dessa nossa gestação e da gestação dos nossos que virão depois de nós. Bem, então há um sistema que é biológico e não devemos ser culpados por isso. E quando esse sistema sai do controle para convivência em grupo, familiar ou no trabalho, a gente procura o auxílio de um profissional que entende, ou usa, se não conhece o profissional, usa lá as camomila, as chás de cidreira, os calmantes que é possível a gente usar para superar, certo? Até aí, tudo bem. Agora, pelos nossos comportamentos. Eu ia transcrever todos os textos bíblicos, mas eu achei desnecessário. Mas esses dois textos aqui, eu achei que, como eles estão lá no início da Bíblia, a gente precisava ler realmente. Os nossos comportamentos podem provocar reações de ansiedade e de dificuldades da nossa vida. Às vezes nosso comportamento é consciente e às vezes é inconsciente. Às vezes a gente sabe o comportamento que está fazendo que vai dar errado, mas a gente faz. E aí, nesse caso, é o livre-arbítrio. Nós podemos escolher as coisas. Tá? Nós podemos selecionar. Esse texto que está aqui, Gênesis 42, 21, eu vou ler. Certamente está referente à situação dos filhos de Jacó quando vão ao Egito buscar alimento. Aí José percebeu que aqueles homens e jovens eram seus irmãos. Perceberam que aqueles jovens que estavam buscando alimento eram seus irmãos. Aí os irmãos, José, de uma forma sábia, falou assim: olha, dá um pirulito a ela e volta, irmã. Zilda, por favor. A gente às vezes traz um brinquedo para a criança brincar na igreja, traz uma balinha para despachar, coisas que a criança se acalma, né? Aí José está lá no Egito, é o poderoso chefão dos alimentos, vai aqueles 11 filhos de Jacó buscar alimentos no Egito. E aí José reconheceu e falou assim: vou armar uma situação para esses homens voltarem e trazerem o irmão dele para a gente ver até onde eu posso ajudar, porque eu também quero ver meu pai. Aí o texto, quando os irmãos receberam a mensagem de José, que tinham que voltar para Canaã,
e trazer o irmão para José ver. Eles não sabiam que era José, né? Aí o texto diz: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Eles não sabiam que José era o irmão deles, mas eles lembraram que eles tinham se comportado mal no passado e agora tinham que trazer o filho mais amado de Jacó, afastar esse filho lá de Jacó. Aí eles falaram assim: puxa, agora estamos lembrando do que nós fizemos com o nosso irmão. Vamos matar também nosso pai agora, trazendo o nosso irmão caçula. Isso aí é uma terrível punição para nós, né? Vimos como ele estava angustiado, veja só, diante do perigo que José enfrentou. A história diz que ele estava angustiado e nos implorava por sua vida, mas nós não demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Então nós podemos sofrer angústia por alguma coisa que a gente cometeu no passado e estamos pagando preço agora, tá? A angústia naquela época, Rubens, a gente sabe na história que ele controlou os irmãos: não vamos matar, não, vamos jogar no poço. Aí depois os irmãos resolveram vender o José, tentaram resolver, dar uma solução inadequada ao problema de inveja que eles tinham do irmão. O problema básico era inveja, era um problema de relacionamento que eles tinham em função de que José era o filho preferido de Jacó, certo? Então, quando a gente fica, a Irene usou um pouco dias uma frase comigo que me chocou assim na hora, e eu falei assim: é mesmo, né? Lembra das suas emoções, o que é que está te perturbando aí? Quando ela falou assim, eu falei: puxa vida, é realmente alguma coisa que eu fiz, ou que eu estou na expectativa de que vão fazer, e eu tenho que avaliar isso para o meu coração voltar a ter um ritmo normal, eu começar a ter uma vida normal. Em Levíticos acontece uma outra coisa que também foi assustadora. Depois os irmãos podem conferir o texto que vem antes e depois de Levítico. Vale a pena ser lido. Deus deu ordens ao povo para se comportar numa situação de guerra. Houve desobediência do povo. Deus resolveu cortar aquele povo, dar fim àquele povo. E quem sobrou? Olha só, Levítico 22, 36. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei de tanto medo na terra do inimigo, que ao som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante do inimigo. Então, eles estavam sofrendo derrota. E a causa da derrota foi desobediência a alguns preceitos que Deus havia estabelecido. Mas Deus fala isso aqui é registrado essa passagem, e logo em seguida ele se apresenta: mas eu não sou ruim. Aquele que se voltar e se arrepender, deixar lá os ídolos, deixar as soluções que não deveriam ter sido buscadas, eu perdoo, eu restauro a minha aliança com o meu povo. Então, isso foi coisa do passado, mas hoje também a gente vive situações assim. Quando a gente sabe que está errando diante de Deus, insiste no erro, e aquele erro nos leva ao nosso coração ficar pulsando de medo, de ansiedade, de angústia. Correto? Vamos passar então
para a resolução desses problemas, que é a ansiedade. Vamos ler, e eu gostaria de pedir quem está com a Bíblia que possa ler rapidamente para nós esse texto. E outra pessoa, Irene lê o texto de Mateus e a Solange vai ler o texto de Lucas. Mas todo mundo rapidinho aqui na frente para ler esses textos para nós aqui no microfone. No microfone porque está sendo chamado. Pode ler? Pode ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual? 28. Lê até o 31 que termina o... Até o 31. 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Basta cada dia. É o 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Veja só, se a gente aprender o que Jesus nos ensinou nesse texto, a nossa vida não terá problemas, correto? Porque quem sabe que eu vou viver amanhã? Ninguém sabe. Nem eu mesma sei se eu estarei viva amanhã. Então, basta cada dia o seu mal. Eu tenho que me fixar nessa verdade. E o que Jesus, se isso não fosse importante, Jesus não teria incluído essa palavra no Sermão do Monte, que é a constituição do cristão. Constituição quer dizer, a gente não pode sair daquelas regras. A gente ouve as discussões sobre o Moraes, sobre o STF e as discussões políticas questionando, maltratando os nossos ministros da Justiça, né? Supremo Tribunal, o nome é STF, Federal, né? STF. A gente ouve muitas críticas, mas aquele grupo de pessoas são os guardiãs da nossa Constituição. Muita coisa que eles falam, eu não sei, mas está escrito lá e foram escritos para o nosso bem. Um dia eu estava conversando com o pastor Elias e ele falou que as leis, ele enfatizou, né? A gente sabe, mas ele enfatizou de uma forma muito clara, as leis de um grupo, as leis de uma sociedade, as leis da nossa nação, elas são necessárias para a nossa subsistência. Convivência e sobrevivência. A gente está vendo agora a guerra lá no Venezuela. Por que está havendo aquela confusão toda? O senhor Maduro quer quebrar a Constituição de democracia para uma ditadura. Ele já vem sendo ditador e agora dessa vez ficou claro isso para o povo e para o grupo que vive lá. Então, a quebra de leis quebra a estabilidade, a nossa sobrevivência. Então, a nossa sobrevivência como cristãos, de acordo com aquilo que Jesus ensina,
está principalmente em Mateus capítulo 5, começa no 5 até o final do 7. Quem não ler nenhuma outra coisa da Bíblia, nenhum outro texto, mas ler, repetir e tornar a repetir, vai encontrar as bases da nossa sobrevivência cristã e de uma vida saudável em relação ao nosso dia a dia. Correto? Eu aprendi isso quando pequena. A mamãe falava que quando ela estava noiva, ela morava num sítio, foi num povoado com a mãe e o irmão para comprar um enxoval dela, a roupa lá do casamento. E na roça, naquela época, as pessoas não marcavam a visita nem nada e às vezes não conheciam profundamente as pessoas que iam recebê-las. E ela disse que chegou na casa de uma senhora idosa, na hora do almoço, todo mundo com fome, e a senhora idosa não tinha muita coisa para oferecer. Aí ela falou assim, essa história ela me contou como verdade, eu acredito, porque depois eu aprendi na Bíblia que Jesus multiplicou pães, certo? Ela disse que a senhora serviu um pouquinho de arroz num pires, mais um pouquinho de feijão numa tigelinha, mais um pouquinho de verdura não sei aonde, e um pouquinho de comida. Ela disse que quando olhou, falou assim, isso aí não vai dar nem para a minha fome que eu estou, para matar a fome que eu estou, porque já era longe onde morava. E ela disse que a mulher chamou a pessoa, os visitantes oraram e eles começaram a comer. Ela disse que de repente veio uma saciedade, né, da fome tão grande que ela se sentiu satisfeita. Todo mundo comeu e ninguém reclamou que a comida era pouca. E eu fiquei pensando, né, aquilo ali, quando eu li Jesus multiplicando os pães, assim, não é ilusão, não, isso acontece quando você confia que Deus é o seu supridor e Ele realmente renova forças de quem está abatido, de quem está com fome, de quem está cansado, e Ele dá mais um dia de vida a gente, tá certo? A irmã Solange leia Lucas 12 também até a partir do 22. Versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corpos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Pois é. Pastor Elias sempre lembra a gente que o mundo é o dicionário de Deus, certo? Se a gente quer aprender o mundo, comece a ver como os animais se alimentam, pássaros, os lírios não trabalham nem fiam, são as coisas mais lindas que a gente pode ver. O corvo, que também não planta o seu arrozal, nada. Eles ensinam coisas maravilhosas. Tem um livro infantil aí que está ensinando isso para a gente. Quem arranjou Filipenses 4:6, por favor? E a outra pessoa leia 1 Pedro 5:7 e Timóteo 1:4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e ação de graça. Então o remédio ensinado por Jesus e pelos apóstolos,
1 Pedro 5,7. Quem lê? Quem pode ler? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Quem leu? Não, lê outra vez, eu não estava. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ele cuida. A gente fica ansioso, bobagem nas perdas de tempo nosso, porque é Deus quem cuida. E quem pode ler? Mas tem coisas que podem causar boas ansiedades. Vamos ver 2 Timóteo 1,4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Tem uma palavra ansiosa aí que eu não estou ansioso. Tá? Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Você pulou, né? É outra versão, é o mesmo texto. Então leia novamente outra vez. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Olha só, então há ansiedades que vale a pena. A Pequi está aqui com a sua amiga por causa de uma ansiedade da amiga dela de ver o filho, né? Vieram passar uma semana aqui com o filho, ver que está tudo bem, está todo mundo trabalhando, todo mundo bem alojado. Então, é uma ansiedade que não é cobrança, não é coisa do outro mundo, mas uma ansiedade por ver aquelas pessoas que convivem com a gente. Então, a saudade também é um certo nível de ansiedade que vale a pena a gente viver e buscar realizar, certo? Mudando de assunto, vamos ver a depressão. Sugerir para fazer os outros temas na próxima semana? Nós estamos a 50 minutos. Já passou 50? Nossa! Eu ia sugerir isso, porque a questão do luto